Senhor presidente, Carlão do Gás, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, ao público que nos assiste. O vereador Marcos acaba de falar da iluminação pública e eu me lembrei que quando eu estava lendo os emendários aqui, eu observei que a arrecadação do mês passado não cobriu sequer metade da despesa com o pagamento da iluminação pública da cidade. E creio que seja alguma coisa que nós precisamos rever também, porque está onerando os cofres do município. Eu me sinto impelido a fazer na tarde de hoje o papel do advogado do diabo. Nós temos tido inúmeras manifestações no país todo, manifestações legítimas. Nós temos uma administração nacional que não satisfaz aos anseios do povo, que tem colocado o nosso país numa situação bastante difícil e causa a nós brasileiros bastante temor em relação ao que virá e até onde irá o nosso país nesse mergulho que nós estamos sofrendo, na recessão, nas dificuldades em todos os níveis, empresariais, saúde, enfim, no nosso país. Entretanto, nós temos visto em todos os meios de comunicação uma campanha ostensiva contra o PT, Partido dos Trabalhadores. O PT administra o país na figura de uma pessoa, nosso presidente, a Dilma. Mas se nós analisarmos o PT enquanto partido, nós precisaríamos fazer uma distinção. Porque o PT, com todo respeito aos outros partidos, inclusive o meu, é um dos partidos que tem ideologia e tem militância. Não tem um partido com a militância que o PT tem e com a dedicação dos seus participantes. O grande problema é que o PT tem várias facções e, infelizmente, os bons são mais tímidos e aqueles que não o são mais afoitos e usurparam a liderança do PT, tanto que uma grande maioria que não concordam com as atitudes tomadas, por quê? Esqueceram-se da ideologia do partido, estão saindo, porque o partido desvirtuou a sua ideologia quando se transformou em governo. E os bons, os militantes sérios do partido, estão saindo. Aqueles que mantinham a ideologia do partido. Por isso, eu decidi falar sobre isso hoje. Porque o PT, minha gente, tem sim uma série de problemas e causou uma série de problemas no nosso país. Mas o PT tem muita gente boa. E eu sou obrigado, nesta tarde, falando deste assunto, a mencionar o vereador Roque Ferreira. Não concordo, inclusive, com muitas coisas da ideologia dele. Às vezes eu acho ele meio radical demais. Mas é um homem de decisão, de caráter, determinado, que dialoga, que trabalha. E quantos dentro do PT são assim? É uma pena que a hora que a gente vai se manifestar não tenha como dividir o PT. E o que a gente vê é o PT se destruindo. Um partido do nosso país que tinha uma ideologia muito boa, se destruindo em função de alguns. Torço para que essa ideologia se mantenha naqueles que estão saindo. E que, de repente, se fundarem um novo partido, mantenham essa militância e essa força de trabalho que sempre dedicaram ao nosso país. E esses outros que estão destruindo o PT, que a população brasileira tenha olhos para ver e os exclua do meio político. Porque não é a política que faz o desonesto. O desonesto é colocado na política pelo voto. Então que os nossos eleitores brasileiros possam ter olhos para ver o que está acontecendo no nosso país e que escolham os melhores.
o lado melhor, a facção melhor, aquela que quer o bem da população e o bem do nosso país. Hoje nós estamos dando entrada num projeto de lei, a lei do abairramento na nossa cidade. Esse projeto dá entrada na Câmara Municipal com a minha assinatura, mas eu tenho que, a título de verdade, dizer que o projeto não é meu. O projeto me foi entregue pronto. Pasmem os senhores, pela população da nossa cidade. Eu não fiz o projeto. Apenas me pediram que desse entrada. Por isso ele não é meu. Mas as figuras principais que trabalharam nesse projeto: o Diego Williams, o Vinícius Bessa, que se encontra aqui na nossa galeria, o Nelson Fio, que está aqui conosco, a Olga dos Santos, o Jesus Adriano e principalmente a Andréa Ortolani, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que deu forma ao projeto, apoiada por esses nossos amigos, e agradecer também a Vera Lúcia do IBGE, que colaborou em muito para que esse projeto pudesse ser apresentado da forma em que está, bastante completo, bastante profundo, trazendo a possibilidade de nós termos em Bauru, agora sim, uma lei que define os nossos bairros. Em primeiro lugar, nós definimos os macrobairros pelas bacias hidrográficas da nossa cidade. Dentro desses bairros, os microbairros. Não estamos mudando nada, mantendo inclusive a mesma nomenclatura que já existe, mas estamos apenas delimitando. Para o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, para o trabalho do SAMU, para os empresários que queiram saber quem mora onde mora e como moram em cada região da nossa cidade. Dentro dos macrobairros, então, as nossas vilas, os nossos bairros, enfim, mantendo a nomenclatura e pedindo à administração pública que possa, então, delimitar esses microbairros dentro da nossa cidade. Eles já estão inseridos nos macrobairros, nas bacias hidrográficas, mas qual quarteirão começa, qual quarteirão termina, só o Poder Executivo, com os seus técnicos, teriam condições de colocar. Entendo ser um projeto de grande importância para a nossa cidade, para dar segurança para a população de uma forma geral, porque hoje alguns moradores se autodenominam de um bairro, enquanto são denominados de outro bairro, em função de não haver uma delimitação segura. O empresário, quando procura o IBGE e diz: olha, eu pretendo instalar uma empresa em Bauru, qual a população que nós temos os bairros? Não tem. O IBGE faz de uma forma genérica, porque não está realmente definido. Quantos moradores de Bauru são atendidos na UPA do Bela Vista? Ah, mas o que você considera de morador que é atendido ali? Qual o bairro? Qual? Não existe. Não tem uma delimitação. É tudo informal. Os nomes foram sendo dados informalmente e eles continuam nessa mesma sequência até hoje. O que nós precisamos é definir. O bairro tal começa no quarteirão tal, da rua tal, termina no quarteirão tal, da rua tal, com o seu CEP bem definido e bem delimitado, para que a gente possa ter plena segurança de dar o nosso endereço como ele é, e quando nós precisarmos que nos encontrem em nosso endereço, o mapa de Bauru, que é tão desatualizado, da década de 60, possa ser, então, um mapa perfeito, onde as pessoas imediatamente localizem aquele bairro, até pelos meios de acesso que nós temos hoje em dia nos programas que são acessados pela internet. É um projeto bastante importante, tenho certeza que os senhores vereadores poderão colaborar com as suas ideias, com aquilo que nós não nos lembramos de colocar. O projeto está aí para ser analisado, para receber as emendas e nós podermos dar a Bauru já um protótipo do que seria a nossa cidade dividida em bairros. E depois, numa segunda etapa, delimitar cada situação dessa específica e nós termos com segurança
o nosso endereço sendo encontrado a qualquer momento por qualquer instituto que precise de nos localizar, ou quando SAMU, por exemplo, precisar localizar o endereço, ele ir direto no bairro, porque está bem delimitado em todos os sistemas da nossa cidade, de mapas, enfim. Obrigado, senhor presidente.